Oi, gente, que honra aqui estar com a galera aqui da S8, é uma emoção muito grande, uma banda super famosa, muito influenciada pela galera do rock progressivo, e é um prazer estar com todos vocês aqui. E eu queria falar assim, queria que apresentar rapidamente, né? Hernani Maldonado, que dispensa a apresentação, o Fred Vasconcelos, o Tony, o Hoff e o Gerê Júnior. E para a gente não demorar muito, que a gente atrasou um pouquinho, eu queria começar com o Hernani, para ele falar um pouco da história da banda, da comunidade S8. Vamos lá, Hernani, é contigo. Bom, o S8 começou a parte musical, né, que é o que interessa para a gente aqui. Começou que tinha um vocal, tinha um grupo de flauta doce, quarteto, se não me engano, que tocava bar, que tocava um monte de coisa. E também tinha um pessoal, um vocal muito bonito nos cultos e tudo, e eles eram ensaiados. E o Fred chegou, o Fred era músico profissional, tocava com artistas por aí, né, etc e tal, e tinha os Lobos também, que era uma banda que bombou aí naquela época, e tinha eu de violão. Eu realmente não entendia nada de música nessa época. Eu vim estudar música com 34 anos de idade, mas eu comecei a tocar violão com 19, quer dizer, então eu tocava violão há uns 4 anos, né? E só tinha eu e o Fred, que era o cara que bombou no órgão, né? Tocava baixo, acho que o baixo era com pedal, Fred, dessa época. Era com pedaleira de baixo, o órgão naquela época, o Hammond era, né? Então, o Fred fazia o baixo, fazia as orquestrações, era o Rio das Águas que Saram. Tinha o vocal, tinha eu e o Fred só. O disco foi todo feito com esses 3 elementos, né? O vocal, o órgão e o violão. Eu estava explicando aqui em off que algumas pessoas ficam intrigadas com o sotaque daquele trabalho, né? Porque nós entramos em estúdio com 40 pessoas do vocal, do coral da S8. E acho que no final ficaram 8 ou 10 desse coral, porque era uma coisa nova, entrar em estúdio, etc. e tal. Não tinha nem fone para todo mundo, as 40 pessoas, imagina, cada um com fone. Não tinha, o estúdio era de 4 canais. Estúdio ali na Lapa, Sonovisos. Então, eram 4 canais, que na época 4 canais era uma... Né? Hoje o computador te oferece... Hoje ninguém valoriza nada, né? Mas naquela época, um canal para a gente era muita coisa. Então, acabaram ficando 8 ou 10, esse disco está sendo mostrado aí. E o que acontecia? Com 40 pessoas cantando, a Idalete, né, a nossa pastora, que era regente de coral, até premiada aí pela Igreja Presbiteriana, viajava o Brasil inteiro com coral, muito bom. Ela conhecia todas as técnicas de coral. E uma das técnicas do coral é a pessoa falar R, R, e não R, como o carioca fala, né? Então, o R era bem assim, porque 40 pessoas, o R fica mascarado, aí não dá para entender. Então, o que aconteceu? As pessoas todas foram ensaiadas com esse R. Então, por isso que tem esse sotaque estranho. As pessoas falam, poxa, por que a pessoa fala erro? Né? Os escravos do erro, né? Era tudo assim. Então, é uma curiosidade. Algumas pessoas me perguntam, por que vocês são cariocas? Pô? Que R é aquele ali? Né? Então, há um Rio. É o Rio e tudo. Então, é por isso que tem aquele R. Né? E foi um disco muito assim, legal, assim, bem, né, bem instrumental, bem limitado. Não é limitado porque, principalmente o Fred tocou muito no órgão dele, a mão esquerda e a mão direita do Fred ficaram tinindo naquela época. Desenvolveu uma técnica impressionante e o disco não fica vazio em termos de orquestração.
não ficam. Você pode ouvir o disco todo, ele é um disco cheio, entendeu? Tem o grave, tem o baixo, os médios, tem a mão direita e a mão esquerda. É impressionante. Então, esse foi o primeiro disco. O repertório era muito interessante, muito bom. As músicas são muito, eu acho muito boas, as músicas. E foi assim. Aí eu vou passar a bola para quem quiser dar continuidade. Isso aqui dá essa introduçãozinha aqui do disco 1. Beleza. Então, Tony, fala você agora, porque acho que o Fred caiu aí, daqui a pouco ele volta. Fred era o que tinha que falar, poxa, ele que participou desse primeiro disco. Então deixa ele voltar, deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver se ele volta. O Rolf já chegou no 2, né, Rolf? Então, eu estou pensando aqui. Eu cheguei no S8, estava lançando o disco 1, esse disco que você acabou de relatar aí, né? E aí a nossa tia Leta lá me pescou para me cantar com coral no lançamento do disco. Então eu cantei no lançamento de um disco que eu não participei, né? Aí peguei lá com ela. Era muito bom. Esse mix de coral, né, erudito, de igreja, com o acompanhamento do violão e do teclado completo aí do Fred, que foi comentado, né? Ficou bastante interessante, né? E as letras da música, inclusive, passagens bíblicas, isso é muito legal, né? A palavra cantada. E daí eu cheguei aí, me chamaram lá, você já tocou baixo na vida? Eu falei, na adolescência eu fui numa banda de rock, mas eu não tocando só violão, né? Mas aí me empurraram lá para aquela salinha lá do culto, né? Aquela de Alexandre Moura. E aí eu comecei a tocar com você e com o Fred, né? E acho que depois a bateria do Namir, né? Saudoso Namir, rendendo homenagem aqui a ele. Nós entramos juntos no segundo disco, né? O vinil, viu, gente? O pessoal das antigas nunca viu um vinil? Não, já viu porque está voltando, né? Mas era vinil, né? Como o Hernani falou. E eu acho que, Hernani, nós fomos para 8 canais. Subimos de 4 canais para 8 canais. Sonoviso, 8 canais. Sonoviso, com o Everson, né? O Everton. Companhia. Isso, ajudou muito na parte da gravação, mixagem, etc. Né? Então, foi assim, aí entramos lá e começamos a tocar com um coral mais enxuto, né? Ainda, algumas vozes solos, né? Não, acho que ainda não tinha, só coral, né? Quem deseja ser criança, só coral mais enxuto e a nossa banda junto lá, agora dispensando o Fred, né? Com a mão esquerda dele no baixo, eu ficava no baixo, e o Fred dava linha de baixos, que até hoje, às vezes as pessoas me elogiam, mas essa linha de baixo, olha, isso aí é obra do Fred, ele passou para mim, Ricardo, olha essa linha aqui, e eu gostava, e já tinha aprendido violão clássico e gostava dessas coisas que a gente trabalhava, né? Eu acho que o S8 tem aquilo que a gente chama de convenções, né? No meio da música, baixo, bateria e, às vezes, outros instrumentos tocando quase que uníssono, né? E essa era uma coisa legal que eu acho que remete ao progressivo que o nosso amigo Luizinho aí tanto gosta, né? Então, foram mixes de estilos, né? Hernani com uma pegada mais MPB, né? O Fred com essa eclético, né? Eu tocava de tudo, mas vinha de uma banda de rock, né? E eu também, e as coisas foram seguindo. E o Namir, que era um fenômeno, né? Um fenômeno de ritmo, sem nunca ter tido uma aula de bateria até então, trabalhava as músicas também conosco nessas convenções. Foi um tempo muito gostoso. E aí depois eu acho que já entra a história com o Tony, né? O Tony chegando com a sua guitarra, quase um Eric Clapton nacional, e trouxe uma qualidade imensa assim, para o grupo, e também o Júnior, juntamente na parte de percussão. Então, por enquanto, na verdade, Rolf, eu participei de todas as gravações, eu acompanhei em estúdio, né? Papai e mamãe, eles eram os fundadores da S8 junto com o Tia Leta, então família tá ali, acompanhava, né? Eu lembro até que no disco 3,
Lembra, o Hernani, que eu consegui uma guitarrinha Fender de um amigo meu, o Tunico, você tocou com a Fenderzinha, né? Na época, poxa, era difícil. Hoje tem Fender aí até em qualquer loja aí você encontra, mas na época era uma coisa muito difícil você conseguir uma guitarra boa, um instrumento bom. Hammond só tinha mesmo em estúdio, era tudo muito difícil. E eu assisti, acompanhei toda a gravação do Que Virá. Depois do Que Virá veio o... Foi a Pela Terra? Pela Liberdade. Não. Pela Liberdade foi depois. Não. Foi o Que Virá. Não era. Cantares. Que Virá. Cantares. Ih, rapaz. O terceiro é o Que Virá. O terceiro é o Que Virá, mas o quarto. O quarto É aquele da Cruz. Assim. A Pela Terra. Foi o primeiro que eu participei tocando. Se eu não me engano, né, Hernani, até a gente fez alguns arranjos, a gente estava de férias numa casa lá que prestavam para papai, um amigo dele, São Pedro da Aldeia. Eu, você, o Gerê Júnior também, a gente fez, não sei se Hoff estava, mas a gente fez muitos arranjos ali, na nossa férias. Foi assim, muito bacana. Quando a gente chegou no estúdio, já estava com a casa quase que toda arrumada, né? Foi muito, muito legal mesmo. Assim, a gente fica na memória, né, cara? Aquele tempo que a gente passou ali junto. Tony, coisa muito gostosa. Tony, só pontuando. Fala. Eu lembro muito desse episódio da gente lá, e realmente foi uma das coisas mais gostosas da nossa relação na música, né? Sim, foi muito bacana. Você lembrou muito bem. Desculpa, segue aí. Não, era só isso, que foi assim, um momento que ficou muito marcado para a gente, assim, né? Todo mundo na mesma casa, a gente ali, era gostoso aquele horário quando a gente fazia o nosso ensaio, né? Todo dia a gente pegava lá, vinham as coisas assim que... Na época, né, Hernani, a gente não estudava. Eu lembro, olha, sem brincadeira, você pode até pensar que é brincadeira, mas eu não sabia nem a escala de dó no instrumento, não sabia escala pentatônica, não sabia nada. Então, quando eu ia fazer um solo, eu sabia que o solo começava na quarta corda, depois do primeiro a bolinha. Era assim e saía dali. Se eu entrasse errado, ia errado. Então, assim, era o famoso decoreba, né? Mas você vê como é que Deus, aqueles acordes, aquelas coisas todas, cara, foram na graça. Eu não conhecia realmente nada. Foi quando a Hernani falou, quando a gente começou a estudar, eu já tinha 20 e poucos anos, entendeu? Não conhecia uma escala no instrumento, a gente entrou de gaiato numa aula de harmonia funcional, parecia que a gente estava ouvindo uma aula em alemão, uma aula de grego em alemão, né, Hernani? Troço de maluco. Mas, enfim, é isso. Fala mais um pouco alguém aí, depois a gente continua. Tempo bom, caiu, né? Tempo bom. Não sei o que aconteceu aí, que o Fred caiu. Vamos tentar... Fred caiu. O Gerê também saiu aí. Não, ele entra e sai, né? Acho que tá. De repente, essa também está chovendo aqui, não sei se isso pode ter... Acho que está chovendo um pouco aqui. Deixa eu ver. Vou adicionar o Gerê aqui, ó. Se ele entra. Não estou conseguindo aqui. Aí, agora ele entrou. Se ele pode falar alguma coisa. Está ouvindo, Gerê? Está ouvindo bem? Gerê? Acho que ele não está ouvindo, não. Deixa eu ver aqui o fone. Mas o microfone está legal aqui para mim. Esse programa, eu despluguei o meu headphone, eu tive que sair e entrar de novo, porque ele não... porque ele não reconheceu o meu fone quando eu voltei. Entendi, mas deixa eu te falar, e assim, projetos novos, vocês têm algum projeto novo, assim, de repente tocar um dia, assim, fazer um disco novo? Existe alguma possibilidade? Assim, os fãs me perguntam isso. E aí, Hernani? Não, a princípio não. O S8 ele tem uma característica interessante, né? É que nós
vivíamos uma vida comunitária. Então, a música da gente era reflexo dessa vida comunitária. A gente passou a morar tudo no mesmo bairro, assim, no mesmo bairro, quase no mesmo quarteirão, ali, alguns quarteirões ali, um lugar chamado Marambaia, ali depois de Alcântara, onde ganhamos um sítio e começou um convívio muito intenso. Então, esse convívio proporcionou esse movimento musical, né? Eu já tinha falado, não sei se eu falei antes de começar o programa ou depois, que eu era um cara que eu ganhei um violão com 19 anos. Eu tinha 23 na época. Sei lá, 2 ou 3 anos depois, eu fui para a igreja, então eu não conhecia nada. Como o Tony falou aí, eu não conhecia nada. Eu totalmente experimental, autodidata. Então, o disco, ele fica, se você vira assim, disco 3, por exemplo, tem umas guitarras ali que eu ouço hoje que não tem escala, cara, um negócio muito louco, aqueles solos de guitarra do disco que virar, Gênesis, com uma escala totalmente que hoje seria condenada nos estúdios de harmonia funcional, vamos dizer assim, porque eram notas que eu gostava, cara, era assim, era um negócio totalmente experimental, né? Não tinha... Por exemplo, o Hoff, ele tinha uma estrutura musical, ele tocava violão clássico. O Fred, ele já era músico profissional, tocou com o seu Valença, tinha os Lobos, né? Agora, eu era um cara totalmente cru. Violão, para mim, era um experimento assim, muito louco. Eu, por ter sido hippie e vivido aquela contracultura toda, né? Então, uma coisa totalmente rebelde para mim tocar violão. Então, os arranjos eram muito loucos. Algumas coisas do disco da S8 são diferentes por isso, pela ignorância e pela ousadia de fazer as coisas. Está entendendo? Porque o conhecimento da minha parte, como o Tony falou da parte dele também, era muito precário, o conhecimento musical. Era uma banda experimental. Agora, uma outra característica do S8 interessante é que a gente não tinha um arranjador oficial. Cada um colocava a sua coisa e vai acrescentando ao grupo. Às vezes quebrava o pau lá, a gente discutia. Não gostei disso, gostei daquilo, alguém ficava ferido, como é normal em banda, né? Mas, então, esse arranjo muito louco era justamente por falta de um arranjador. Mas isso aí criou um estilo totalmente progressivo, maluco, doido. Né? E entrou esse grupo de flautas também, que era muito bom, tocava bar, né? Um grupo de flauta que, antes da gravação do primeiro disco, era lindo, a gente chorava quando via esse grupo tocar na reunião. Mas também as pessoas sabiam ler as bolinhas lá e tudo, mas ninguém entendia nada de música assim. Então tem um improviso de flauta totalmente viajante, uma coisa de viagem, total, sem preocupação com a ortodoxia musical. Foi interessante. Que, por sinal, é o ideal de quem estuda. Aprender tudo, depois jogar tudo fora, esquecer e viajar mesmo nas ideias, né? Você tem razão. Olha, estudar é legal, mas eu nunca mais parei uma composição como eu fiz naquela época, que eram composições que não tinha lógica harmônica. Não sabia o que era modulação, tom, assim. Então, as minhas composições eram totalmente malucas. Hoje, aí depois que eu estudei, eu passei um bom tempo sem compor nada, porque passou para o outro lado do cérebro, entendeu? A intuição caiu e a razão entrou, né? Isso. Quando a gente começou a estudar e tudo, aí a parte criativa, minha parte criativa caiu muito. Durante uns 4 anos eu fiquei sem compor nada. Mas, por outro lado, me tornei arranjador, era dono de estúdio, junto com o Tony também, lá para o Rio, montamos um estúdio lá, com a dona da MK na época, estamos junto com a sociedade e tudo. E eu passei a ser produtor, sabia escrever, sabia fazer arranjo, entendeu? Fazia arranjo para tudo e tal. Então, além de técnico, de mixar e gravar, eu produzia
e fazia arranjo para muita gente. Isso depois, eu música, comecei com 34 anos de idade. Ô, Hernani, o curioso dentro disso que você está falando também é o seguinte: o estudo da música, ele, no começo, na fase inicial, por exemplo, eu vou te falar que eu desaprendi. Eu vim de uma formação do rock, aquela coisa de pegada de mão, não sei o que, coisa e tal. Aí a gente foi estudar violão clássico com bolinha, a gente foi estudar violão clássico, harmonia funcional com Sérgio Benevenuto, e mais não sei o que, começamos a estudar, buscando assim, né, percepção também, a gente lia em qualquer tom. Mas o que acontece? A forma que eu pegava no instrumento, eu tive que desaprender por causa do violão clássico, entendeu? A gente começou a achar um monte de coisa errada, aí aquela coisa da naturalidade, gente ali improvisando, e não, aí você tem que fazer a mixolídia bemol 9, bemol 13, e não sei o que, não sei o que lá. A mente começou a comandar uma coisa que era natural na gente, né? A gente, nada disso existia, esses caminhos, entrou numa porta, sai na outra, rua tal, a gente não conhecia nada, então a gente andava por qualquer caminho. Então, esse é o lado ruim do início. O Fred aí, entrou. Ah, voltou, né? Legal. Voltou, eu que acho que vacilei aqui, que eu não estava vendo, desculpe aí, Fred. Mas vamos nessa. Desculpe aí. Mas é isso, esse é o lado um pouco ruim do início, porque realmente você fica alguns anos nesse problema que você falou, cara, de você perder um pouco daquela coisa da sua origem musical, daquela naturalidade, da inspiração. Você começa a ficar dentro de uma caixa, organizando movimento. Não, aqui eu não posso fazer, porque isso aqui está fora da tonalidade, não vem no campo harmônico, isso é um empréstimo modal e não sei o que, não sei o que lá. Você começa a teorizar tudo, né, cara? Um negócio assim que a mente passa à frente do coração, né? Mas é isso. Deixar o Fred falar um pouquinho. Fred, agora a bola é contigo. Sobre a banda, S8, tá ouvindo bem, Fred? Será que ele... Não, peraí, deixa eu botar aqui o... O Fred, tá ouvindo? Tem que ativar o som dele aqui, deixa eu ver. Eu acho que ele tem essa opção ali também. Deixa eu... continua, Tony, que eu vou falar aqui com ele. Não, vai lá, fala um pouco, Gerê. Gerê não falou nada. Fala, Gerê, então. Mas caiu um dilúvio aqui, a internet caiu, aí eu tentei pela internet do celular, mas agora voltou. A minha experiência com S8, se eu não me engano, a minha primeiro contato, mas assim que eu participei mesmo, que eu era muito novo, foi a Pela Terra, se eu não me engano, que eu toquei um banjo em alguma faixa, né? E acho que toquei várias músicas. Não, eu toquei percussão também. Na Pela Terra teve várias músicas. Assim, foi uma experiência para mim muito marcante, porque justamente essa coisa aí que vocês estavam falando essa coisa natural, né? Isso é muito legal. Hoje em dia as pessoas não têm esse contato mais com a música dessa forma, sem ter uma forma, né? A música fora da forma. E isso é bom porque isso faz você desenvolver muito a criatividade, você procurar sempre caminhos diferentes, sem estar se preocupando com forma e tal. E isso para mim, se você for pensar, a gente colocou banjo em músicas que não tem nada a ver com banjo, né? Que o banjo é coisa de bluegrass e a gente colocava lá no meio das músicas, botava uns sons diferentes no banjo, parecia até uma harpa em algumas horas. E percussão também, né? E ficava eu e o Namir inventando instrumento, vários instrumentos, saudoso Namir, né? Que aquele ritmo dele, aquela coisa que ele tinha, né? Natural ali, muito legal. E isso para mim foi muito importante. Meu primeiro contato com música, né, mais profissional foi ali
foi no S8 mesmo, e o que me guiou a minha carreira. Hoje eu trabalho com música tem mais de 40 anos, né? Trabalhando nessa área, até hoje trabalho com estúdio, então... E ali no S8 foi onde eu aprendi toda a base, né? Todo o começo, e nessa vibe de fazer a coisa sempre o melhor, né? Sempre o melhor dentro das nossas possibilidades e fazendo aquilo com coração, né? Para Deus, principalmente, e realmente muito bom mesmo. Vale até lembrar, né? Fred está aí agora? Está ouvindo, Fred? Agora está. Vale até lembrar um pouquinho, né, gente, que teve também, se eu não me engano, foi no disco Cantares, a gente gravou na comunidade S8. O Maírton Bahia, que é um tremendo produtor, ele fez assim muitos trabalhos, né, aí fora. Ele, na época, eu acho que estava fazendo Legião Urbana, se eu não me engano, muitos outros trabalhos. Ele tinha uma mesa de sons e equipamentos e ele deixou gentilmente emprestado na comunidade S8, e aos finais de semana ele ia lá com a gente gravar. Lembra, né, Nani? Coitado, né? Foi uma batalha. E foi ali que eu e o Gerê também começamos a gravar, né, Gerê? Profissionalmente. Através desse aprendizado. Foi muito legal. O estúdio foi feito improvisado ali, depois fizemos um estúdio mais assim, direitinho, mas foi tudo feito ali, do disco Cantares para frente, foi todo gravado ali na S8. Então, eu ia dizendo aqui a mesma coisa aí que o Tony levantou essa bola aí, a importância aí da entrada do Maírton Bahia e da gente começar a ensaiar e gravar dentro do estúdio, né? Que privilégio, né? Graças a Deus. Nem fala. Era muito bacana. E outra coisa que nos ajudou muito a depois, por exemplo, eu considero o último vinil, né? O Pela Liberdade, o tecnicamente mais apurado, né? Em termos musicais, né? E foram as aulas de harmonia funcional com Benevenuto. Então, aquilo trouxe mais bagagem para a gente, e quem aproveitou para juntar inspiração com esse conhecimento foi muito legal, né? Uma canção que a gente leva lá, o Luzes, foi um exercício que eu fiz em função das aulas de harmonia que o Sérgio Benevenuto passava para a gente, né? Então, é muito bacana lembrar disso tudo. E agradeço mais uma vez o Luizinho, viu, Luizinho? Por proporcionar de eu estar vendo aí todo mundo aí, cá do outro lado do oceano, nas terras lusitanas, revendo. Eu que agradeço, cara. Meus irmãos tão queridos, né? Eu acho que eu não tinha ainda falado isso para o Fred. Esse show eu assisti, né? Tive o privilégio de assistir em Niterói, Pela Liberdade. Foi o único show que eu vi, né? Que eu sou um pouquinho mais novo que vocês e tal. Então, eu assisti esse show, consegui assistir, que foi muito legal, assim, foi em Niterói. Eu não sei exatamente onde foi, acho que era de um viaduto, mas eu não me lembro, acho que foi em 88, eu acho, comprei o LP e tudo, mas foi muito legal mesmo. Vamos ver se... Eu acho que a gente não está conseguindo falar com o Fred, né? Infelizmente, eu acho que está travando. Ele tá o rosto dele aqui, mas acho que travou. Então... acho que ele está ouvindo, né? Pelo menos ele está ouvindo. Ô, Luizinho, eu queria acrescentar aqui que uma das coisas que foi lembrada, acho que pelo Tony também, foi a questão de como é que saíam os arranjos, né? Alguém tinha uma composição que, não, vamos ver se essa entra no vinil. Levava lá, dava o toque inicial, daí as pessoas iam lapidando, né? Tratando da canção. Então, cada um que levava a sua música era o start do primeiro arranjo, né? E daí as coisas seguiam, né? Tanto as músicas do Tony, e do Hernando, do Fred, minha, elas vinham assim. Eu acho que do Júnior também fez parcerias com o Tony, né? Poucas. Fala, Fred. O dele está travando. Deve ser a conexão, não?
ou se ele entrar, ele deve estar no celular, né? Ou tentar, de repente, entrar pelo notebook, não sei. Mas, assim, ver se ele consegue falar alguma coisa, pelo menos. Tá travando mesmo. Não tem como. Bem, eu queria falar de repente, falar com ele, se puder ter contato com ele, é o seguinte: ele não está no celular, não, mas ele está no acho que no laptop, alguma coisa assim. Essas mídias sociais, a melhor coisa para mim é celular. Eu boto no celular, nunca deu problema. Eu estou no celular. Você bota no computador, cara, aí começa, o som não fica bom, o microfone dá isso, não sei o quê. Tem gente que consegue, né, lidar bem. O Júnior deve lidar bem com isso. O Júnior lida muito bem com essas tecnologias, sempre lidou. Então, aí eu sempre faço tudo no celular, mas o Fred, geralmente, ele tem problema lá com a máquina dele mesmo. Não sei se podia falar para ele. Fred, bota no celular e manda bala. Bota no celular. Liga aí. O rapaz falou, liga para o Fred, ele deve estar no computador. Alguém também já deu esse recado. Então, deixa eu falar um pouquinho enquanto isso. A S8 ela tem umas coisas impressionantes, cara, porque às vezes eu entro no YouTube e parecem uns caras lá da Tailândia, cara. Os caras que gostam de progressivo. Outro dia eu vi, acho que é tailandês, eu não sei, a língua toda esquisita, né? Do primeiro disco, aquele... como é que é? O Rito das Águas Passadas. Isso, exatamente. O cara botou lá, tá lá no YouTube. Aí eu queria falar com o cara, mas é tailandês, cara, é uma língua assim que eu nem sei qual é. Mas um dia eu quero ver se eu consigo falar com esse cara. E o pessoal do progressivo, que eu já escuto progressivo desde a década de 70, o pessoal, eu não conhecia muito bem S8, e os caras já procuravam o primeiro disco abrindo, porque esses caras de progressivo é assim, né? Eles querem que a capa abra, que tenha encarte. E aí tinha um cara aqui na Tijuca que o cara me mostrou. E ele falou, pô, esse disco aqui da S8, quer dizer, o pessoal falava, e em loja de disco também, vendia de progressivo. Outro dia o cara me perguntou, um cara aqui, amigo meu, que tem uma loja de disco aqui de progressivo, ele perguntou, tem um cara atrás aí do Que Virá. Perguntou se eu tinha. Eu falei, cara, eu tenho CD, mas esse é meu. Não dá para vender para você. Lizinho, oi. Sobre isso eu vou te dar uma informação. A minha atual esposa, Márcia, naquela época não era, trabalhava no setor de vendas de camisas e tintas da comunidade e vendia os discos também, né? E apareceu uma vez um cara lá que era colecionador de discos, de grupos com sons diferentes. E ele comprava os discos para mandar para o exterior, para as pessoas que, como ele, tinham esse interesse de ouvir um som diferente. Então, uma informação complementando o que você está dizendo aí. Não sei se o Hernani lembra disso, mas... Lembra? Eu lembro, e passamos vários meses. Ele ia lá, volta e meia, levava, acho que 30, 60 discos. Passou a ser... Depois nós fomos distribuídos nos Estados Unidos por uma distribuidora chamada Global. Essa distribuidora era interessante. A gente mandava discos para eles nos Estados Unidos. E eles, por exemplo, aqui no Brasil não tinha mais o disco do Terço, que era uma banda que fora da curva, assim, que todo mundo gostava pra caramba. Hermeto Pascoal, todos eles tinham todas as músicas interessantes do Brasil lá fora. E aqui você não achava. E eles também passaram a ser nosso distribuidor. E nós acabamos saindo no dicionário de música progressiva mundial. O S8 está lá como um dos elementos que fizeram a história nesse negócio. E a gente fica pensando, como é que pode? As coisas espalham pelo mundo, né? Esse mundo de pessoas que gostam de música progressiva, de músicas fora do padrão. Eles têm um clube, assim, não um clube formado, mas eles compõem um clube que se organizam, às vezes, de um lado ou de outro. Então, acabamos entrando nesse dicionário de música progressiva. Se você tiver acesso a esse dicionário, deve ter até em digital agora, né? Está lá o S8, as observações sobre a gente, né? Porque, na verdade, o pessoal lá como esse tailandês, eles não entendiam a letra, mas eles iam pelo som, acharam um som totalmente louco, né? Então, gostaram. É isso aí. É isso mesmo. E, assim, eu acho que é a única banda cristã reconhecida aí fora.
E muita gente não sabe disso. Eu, pelo que eu vejo, é a única que é reconhecida aí fora. Porque as outras, assim, são bandas conhecidas aqui dentro do Brasil, né? Vencedores, Logos. Mas lá fora, eu nunca vi. Entendeu? É porque o estilo de vocês já é um som diferente, como você falou. E o rock progressivo, ele é muito famoso, por exemplo, no Japão. E eu tenho divulgado, tá, gente? De vez em quando eu coloco lá nos sites, assim, no YouTube, alguma coisa assim, nos grupos, assim, eu coloco para ver se o pessoal conhece. E tem gente que curte, acha que ele é legal e tal. É um som diferente, né? Mas, assim, entendeu? Mas é uma coisa, assim, bem legal. E para o público, assim, o pessoal diz underground, mas eu acho que não só underground, né? É um grupo que gosta de música diferente, né? E eu pesquiso muito outras bandas assim diferentes de cristãs, né? Outro dia eu vi, acho que na Colômbia e por aí vai, um na Rússia. Então, mas é um negócio assim difícil mesmo. Agora a S8, ela tem um estilo próprio, realmente. Não tem nada parecido com o som da comunidade S8. Eu só quero na verdade, que tem 24 pessoas assistindo. Acho que nosso Igor tá legal. Desculpa, gente, pode falar. Luizinho, na verdade, a banda da comunidade S8 era meio fora da curva, na época, das igrejas, porque foi se eu não me engano, se não foi a primeira, foi uma das primeiras bandas cristãs a tocar fora da igreja. Tocar em teatro, tocar em... A gente tinha aquele Jesus Vida Verão, né, que a gente fazia em cima de caminhão, na época do carnaval, saía tocando lá na orla das praias, lá de Macaé, de Cabo Frio, né? Então era meio fora da curva mesmo. Na época não tinha nada assim que se fazia de igreja, né? Então eu sei que foi um grupo que foi assim pioneiro em algumas coisas e isso de repente é um diferencial, né? Porque como estava fora, talvez tenha chamado a atenção não só por isso, mas pela questão dessa musicalidade progressiva, né? Que tinha essa coisa que não era o comum, né? Então, realmente, é bem legal essa parte da história, né, do S8. Tá, você falou do rock progressivo, Luizinho. Então, nesse aspecto, Deus me deu um presente muito grande. Eu acho que o Hernani vai lembrar. Cara, eu era fã do Yes, né? E o baixista Chris Squire, ele tocava um Rickenbacker. E a gente precisava comprar um bom baixo lá para o grupo. E nós fomos na Praia do Flamengo, na casa de alguém que importava instrumentos. E teve um Rickenbacker lá, fretless, né? Que foi o baixo, então, que eu comecei a gravar a partir do terceiro disco, se eu não me engano. Lembra disso, Hernani? Então, lembro, fantástico. E aquilo foi um desejo do meu coração que eu coloquei diante de Deus, de ter um baixo Rickenbacker para tocar a sonoridade do Chris Squire, do Yes, e aquilo veio, né? Louvado sejas, né, o Senhor. O Rolf, a única coisa que a gente não sabia é que o Chris Squire ele botava vários amps monstruosos captando por microfone. Quando a gente ligou pela primeira vez o Rickenbacker, bateu aquela decepção, né, cara? Que a gente esperava aquele som monstruoso dele, né? Mas também não dava para mim tocar como ele, então eu já fiquei satisfeito. Pois é. Muito quem bom. Quem conhece o Chris Squire foi durante muito tempo conhecido um dos melhores baixistas do rock. Nossa. Né? Até hoje eu escuto ele aqui de vez em quando. O Fred entrou aí de novo. Vamos ver se ele consegue falar alguma coisa. Ô, Fred, se você quiser falar, pode falar, tá? Porque a gente não está, assim, ainda não conseguiu ouvir você. Se quiser, pode falar, entrar aí na frente, enquanto a gente continua aqui. Acho que ele não está conseguindo. Mas outra coisa também, Rolf, a Bossa Nova é muito famosa aí fora. Outro dia eu estava conversando com um cara lá tal de Jimmy Hastings, é um excelente flautista, da região lá de Canterbury, né? E tem até uma banda aí, Carava, né?
E ele me falou, eu falei, olha, mas o cara vai ter uma música que parece assim, bossa nova. Cara, o cara conhece bossa nova, assim, conhece muito de bossa nova. Aí me mandou uma música do Tom Jobim, né? Assim, olha, eu peguei essa música aqui, eu fiquei impressionado, cara. Os caras conhecem, japonês também conhece muito a bossa nova, né? Então, assim, como é que a música brasileira é famosa lá fora e a gente não sabe, às vezes, né? A gente não tem muito conhecimento como esses caras, assim, esses músicos famosos, conhecem a música brasileira e gostam, né? E curtem bossa nova. Hernani, eu sei que curte também muito bossa nova, acho que todo mundo curte, né? Quem é brasileiro gosta de coisa boa, né? Bossa nova é muito legal, né? Teve até agora acabei de ver um negócio da Nara Leão, né? Meu irmão indicou. Então, assim, muito legal. 5 episódios. Eu até convidei o Roberto Menescal para assistir essa live, mas eu não sei se ele está vendo. Eu convidei. E a Wanda Sá também, que até se converteu, né? A Wanda Sá fez até um disco cristão. Ela gravou no estúdio do S8 alguma coisa. Ah, tá. Também é muito legal. Era uma amiga nossa, ela manteve um contato muito estreito com a gente, ia lá, sempre no S8, a Wanda Sá, um doce de pessoa maravilhosa. Então é isso aí. Deixa eu botar. Estou botando aqui, não sei se vocês estão vendo, eu estou colocando aqui os comentários. O Gilmar tem participado bastante, ó. Tá falando. Dá para ler aí? Dá para vocês lerem? Dá para ler, né? Falando aqui um pouco do. Ô Luizinho, o Gerê levantou uma bola muito interessante aí. As nossas saídas de caminhão, né? Como se fosse um trio elétrico tocando. Teve até música que foi composta ao vivo lá tocando. Verdade. Disseram que ele morreu, mas ele está vivo para quem quiser, né? Então, foi uma eu tenho até uma gravação de vocês. Nesses momentos assim, espontâneos de querer levar a vida de Cristo, né, para as pessoas, né? Foi muito legal, muito bom mesmo. Lembra, né, Hernani? Lembro, poxa, bons tempos. Vocês tocavam muito em Cabo Frio, né? Eu tenho até uma gravação, não sei quem arrumou, acho que foi alguém aí da S8, ao vivo, vocês tocando uma música, deve ter umas 6 músicas, o Hernani cantando, Deus é bom, não, como é que é? Uma música aí diferente, não tem disco nenhum. Manda pra gente aí, rapaz. Assim, Deus tem o amor. Rapaz, pode te dar. Lembra, Hernani, essa música? Essa música do Luizinho, Não, é o meu xará, né? Manda pra gente depois. Tá, cara, eu vou ver se eu tenho aí gravado. Alguém mandou, acho que foi o Enoque que gravou para mim esse CD. Manda pra gente. Em Cabo Frio, ao vivo em Cabo Frio. E aí o Hernani fala alguma coisa, o Fred fala também. O pessoal que está ali atrás pode chegar aqui e tal, mais perto e tal. E aí o Hernani canta essa música aí, que é muito legal. Tem uns solos de teclado nessa música, né? Bem assim como o Hernani falou, bem assim, meio viajante, assim. Mas a letra, né, cara? A letra é muito evangelística, né? É o cara que tá, às vezes, né? Que não é cristão, que fuma maconha e tal. E aí, eu acho que tem 2 acordes nessa música, viu? 2 acordes. 2 acordes. O resto tudo uma palavra assim de o precursor do worship, né? Mas o S8, a turma lá toda, né, tinha muitas composições, né? Eu acho que quando vocês reuniam, né, Hernani, nessa época, eu acho que era mais você com a Idalete, né, nossa tia Leta, e o Fred, faziam aquela filtragem, assim, quais as músicas que vão colocar, porque eram tantas, né? Tantos compositores inspirados, né? Embora não com tanto conhecimento musical na época, né? Mas que legal, né? Vivemos coisas bonitas, né? Olha, gente, a Elisa Fonte botou aqui, eu nem sabia que os CDs ainda estavam vendendo. Sim, tem. Eu não sabia, não. Ela botou o telefone aqui, vou até anotar também. Porque às vezes tem gente que me pergunta, né? E estou anotando aqui, quem quiser anotar. Foi tudo digitalizado para CD. Né? Mas eu não sabia que ainda estava vendendo, né? Aí eu não...
Eu acho que o Júnior trabalhou muito nisso aí, não foi, Júnior? Não, foi o Tony. Foi o Tony? Remasterizamos tudo, ficou legal. Tiramos tudo dos LPs. Não, legal. Então, estou botando aqui, e aí o pessoal aqui está falando, tem um rapaz aqui que falou também do Rico Wakeman. O Rico Wakeman, ele parece que começou na Igreja Batista, ele sempre trabalhou com música cristã, né? E com o pessoal do Yes, que era mais místico, então o Rico Wakeman tinha um pouco essa... Às vezes, assim, batia um pouco de frente, né? E aí depois teve até um disco álbum duplo do Yes que o Rico Wakeman saiu, porque era uma coisa meio mística. Era assim, os caras faziam comiam aquelas coisas tudo, né? Natural, e o Rico Wakeman vinha com um sanduíche, um hambúrguer, um cheeseburger. O cara contou isso, ele estava completamente fora desse lance. E depois o Rico Wakeman fez uns discos cristãos, né? Até tem um aqui, Can You Hear Me, né? Você pode me ouvir. Muito legal. O Rico Wakeman faz é um tremendo músico, né? Uma vez ele fez um álbum que ele conseguiu, depois de anos, insistindo com a família real britânica, para ele gravar não sei se foi no Palácio de Westminster ou algum lugar assim que ninguém pôde gravar ali. Se vocês tiverem acesso, é uma gravação assim tremenda. Ele toca ali, eu acho que nessa apresentação foram as esposas do rei, né? Henrique VIII, exato. Uma canção para cada uma das esposas, né, que ele teve, né? Tremendo. Mas o Rick Wakeman tem essa tradição aí cristã da Grã-Bretanha, né? Eu não sei como... Ô, Rocha, diga. Perguntar a você uma curiosidade. Você continua tocando? Pois é, rapaz. Olha, quando eu deixei o S8, eu passei um tempão sem tocar. Baixo, eu nunca mais coloquei a mão na vida. Acho que eu coloquei uma vez só. Mas fiquei tocando violão em casa. Das igrejas que eu participei, né, eu vinha tocar só em Campinas, a partir de 2011. Então, toquei alguns anos lá, formamos um grupo, mas especialmente para tocar no culto, né? No culto de louvor lá e adoração, né? E foi assim que eu toquei, né? Aí toquei violão. Como a gente estava numa região até da Unicamp, né, em Campinas, tinha gente lá formada em música, uma tecladista assim, de mão cheia, tocava com a gente. Caramba, o pessoal que já foi da parte de vocal dos vencedores, né? E um baterista que é meu chapa, viu? Que nossa idade, assim, mais ou menos, e tocava em banda de rock e ficou lá tocando com a gente também, né? Todos ali da igreja presbiteriana lá em Campinas. E só tive esses momentos assim, sabe? Aí cheguei a tratar assim, de ensinar nos cultos umas 4 ou 5 músicas do S8, sabe? Aquelas que cabiam mais no ambiente de adoração, né? Porque a gente tem muita música evangelística, muita música assim de chamar o pessoal para a realidade, né? Então era Bíblia, mais essa... Então eu peguei mais Salmo 116, Eis que estou à porta, do Fred, né? Acho que é do Fred, né? Então a gente fazia assim, umas músicas da Lu, a Lu tinha umas músicas bonitas, né? Várias músicas nossas dos discos, cantares principalmente, são da Lu, né? Vai uma homenagem aqui para a nossa irmã também, que já está na glória, né? Esses irmãos saudosos mesmo, assim como vocês são muito saudosos. A gente fica aqui para esse lado do oceano, né? Dá mais saudade, entendeu? De vocês. Quando eu estava por aí, qualquer hora a gente se encontra, mas agora, cara, tem um oceano aí no meio entre nós. Né? O Gilmar falou um negócio aqui do rapaz da banda... Do Bacamarte? Bacamarte, isso. Bacamarte o Alex Cury, eu trabalho com ele lá na Igreja Betânia. Eu estou trabalhando lá, fazendo toda a parte de áudio, cuidando do áudio lá. E até com relação a tocar, que eu estou parado, desde que eu saí da S8 também, fiquei parado muitos e muitos anos, só com o violãozinho aqui do lado da cama. Mas agora o Josué Rodrigues me chamou para tocar com ele, entendeu? Que a gente produziu o trabalho dele lá na S8, coisa e tal. Aí a gente vai voltar. Inclusive o Alex é um tremendo baterista,
vai estar com a gente nessa gig aí do Josué, entendeu? E ele é um cara que cuida toda a parte de iluminação, de transmissão. O cara manja de tudo. Trabalha até lá no estúdio com Liminha, entendeu? Lá nas nuvens. O cara é muito fera. Bacamarte e é cristão mesmo. Bacamarte, eu vi o primeiro show deles aqui no Circo Voador, com a Jane do Bock. Pô, mas é muito... Mário Neto é o conhecido aqui do pessoal aqui. Acho que ele trabalha na prefeitura, o guitarrista, né? Fiscal da prefeitura, parece. O cara, sim, pô, mas só fera. Verdade. Isso Mário mesmo. Neto, O som do Bacamarte era um progressivo parecido assim com o Premiata, Forneria Marconi. Isso. Um som assim, pô, e a Jane do Bock cantando muito, né? Mas vocês também têm as meninas aí que cantam muito, né? A Nelise, a Lu, que faleceu, né? E a Carla também. Eu até convidei a Carla para participar ali no Mensagem, mas não me respondeu, né? Só falar uma rapidinha aqui sobre quando o Hoff parou de tocar. Quando o Hoff parou de tocar, aí eu assumi o baixo, Hoff, lá no culto que tinha. Aí o que acontece? Eu só ensaiei as músicas que tocava. Eu sabia o repertório, eu só aprendi aquelas músicas, então eu não sabia tocar baixo. E uma vez chegou uma banda lá que estava sem um baixista. Aí pediram para eu tocar. Aí eu falei... Aí, melhor não. Eu fiquei fazendo mímica. E a culpa ficou com o técnico de som, né? Como se ele não tivesse colocado o som, porque eu fiquei fazendo uma mímica bonitinha lá. Esse é o Júnior. Que beleza. Tá certo, é isso aí. Mas você saiu bem. Você tocava o banjo, né, cara? O banjo sim, mas baixo é diferente, né? E o violão também, né? Mas meu conhecimento de harmonia era muito pouca. Eu não estudei como vocês, né? Eu tocava percussão inicialmente, eu me dediquei mais a essa parte rítmica do que a parte de harmonia, né? Hoje minha filha está com 14 anos, ela sabe mais leitura musical do que eu. Pô. Depois você tocou bateria também. Acho que no último disco você gravou alguma bateria, né? Não foi só o Namir, não, né? Sim, que eu estudei bateria por causa da percussão, né? O Pascoal Meirelles, né? Grande músico. Isso. Foram quase 3 anos estudando com ele. Mas foi muito bom. Mas essa experiência com baixo foi legal, foi marcante, mas foi assim, só sabia as músicas que eu ensaiei, mais nada. Agora, deixa eu perguntar a influência de vocês na música aí. Qual é as bandas? Já falaram um pouco, né? Ou algum artista. Eu sei que o Hernani gosta de Chico Buarque. Eu já vi ele falando. Eu também gosto. Hernani travou aí? Não, porque na verdade, eu estou até com um show de bossa nova que eu preparei. Eu, há 10 anos atrás, gravei um disco chamado Bass in Bossa, que era solos de violão, eu e o DJ. Ele soltava as batidas e fiz um disco até postado no MySpace, que agora eu estou vou botar ele no YouTube. Na verdade, no YouTube eu só tenho o Wave, que é uma música que eu toco só violão, né? Solando violão, meio não dando para comparar, mas naquele estilo do Baden Powell, né? Mas só longe de ser como Baden Powell. E agora eu vou começar a postar esse trabalho do Bass in Bossa, um trabalho que muita gente gostou lá fora, nos Estados Unidos, inclusive o Elmir Deodato entrou em contato com a gente, falou, poxa, o Deodato é um cara fera, que foi, tipo Sérgio Mendes, foi lá para fora e fez carreira lá fora, né? Um grande arranjador, um grande músico. Só que esse disco ficou lá no MySpace e se perdeu por lá. Então, agora eu vou postar, que daqui a um mês deve estar pelo menos as 10 músicas desse disco de Bass in Bossa. Então, esse trabalho de bossa nova, de violão, né, eu acabei desenvolvendo, me interessei e hoje eu toco essas coisas. Eu estou morando aqui em Búzios, e aqui é um dos poucos lugares no planeta que você pode tocar bossa nova, que é um interesse muito grande.
com esse tipo de música aqui. Então, estou preparando uns shows para cá, para tocar aqui, né, em alguns restaurantes, alguns lugares assim, né, e estou preparando esse material do Bass in Bossa para postar, né, e também estou para gravar mais ou menos uns 25 solos de violão em Bossa Nova, para deixar registrado, né, porque não é uma música comercial, não é só violão, e eu canto também, mas eu canto depois, eu toco primeiro, eu canto depois. Está lá no YouTube a música Wave, é a primeira que eu gravei nesse estilo aí. E o Fred não está aí, mas atualmente nós estamos com um trabalho, já está há 3 anos para ser realizado. Eu, Benny, meu filho, Benny, né, meu filho também, eu, Benny, e Fred, fizemos um trio, né, chamado Transcendental. Só para botar música na internet, mais nada. Então nós estamos com 3 músicas para colocar, que é Bem-aventuranças, são músicas gospels, Transcendental. Bem-aventuranças, que não foi gravado, é uma música fantástica, que é do Fred. Tem Graça, que é uma música minha que muita gente gosta pra caramba, que também não foi gravada, é no estilo de rock clássico, né? Já está tudo pronto, só falta colocar a voz e mixar. Fred teve até semana passada aqui em Búzios, e aí fizemos a primeira gravação de voz dele aqui, ainda experimental, para fazer uma análise e poder depois gravar a Vera, foi muito bom, né? Então, nós estamos com essas 3 músicas para lançar na internet, Transcendental. Então, a minha trajetória depois do S8, eu continuei estudando, o S8 foi o grande incentivador. Para mim, eu nunca pensei em ser músico, né? Foi o S8 que me incentivou a isso, a todo o grupo, todos vocês aí, o Rob, todo mundo, o Fred, né? E uma coisa interessante também, que é bom frisar aqui, que o Namir nunca teve uma bateria, nunca estudou bateria, ele só tocava bateria nos ensaios. Vocês acreditam nisso, cara? O cara já veio pronto, que história é essa? É verdade. Fantástico. Ele não tinha bateria em casa, ele nunca teve professor de bateria, é um músico que só tocava nos ensaios. Sim. E ele, por isso que a bateria dele também era fora do padrão. Então, eu costumo dizer assim, o defeito, quando vira arte, passa a ser efeito, né? Então, o Tony falou que ele estava estudando com Bolinha. O Bolinha Ricardo Frio, ele morreu, assim, um grande professor. Assim. A gente foi para lá, eu e o Tony, para consertar a mão. Nós tocávamos com a mão, e não consertei nada, continuo tocando no mesmo estilo, né? Então, ele botava a gente para tocar, apoiar, não sei o quê, bababá. Mas meu estilo de tocar violão é cheio de defeito, mas acabei criando um estilo de violão que muita gente gosta, né? Nesse trabalho de Bossa Nova, por exemplo, já tem essa Wave, por exemplo, a primeira música que eu postei, vou postar as outras, que é violão e voz. Muita gente gosta de tudo, mas é tudo um estilo assim que não tem nada a ver com técnica apurada, nada, um negócio meio rebelde mesmo, meio rebeldão. Então, eu continuo estudando, eu agora estou com 71 anos de idade, eu não posso parar de estudar, por uma questão terapêutica. Porque se você desocupar a mente, mano, na idade que eu estou aqui, daqui a pouco você está totalmente cacetado. Então, eu sempre tenho metas, objetivos, vou fazer, estou preparando um show para fazer. Comprei uns pedais para disparar as batidas nos pedais e tocar sozinho, né? Porque é difícil reunir pessoas para tocar, e negócio de ensaiar é muito cansativo. Então, é melhor tocar sozinho, realmente, porque é muito cansativo o negócio de ensaio, né? E nesse período assim, fiz alguns shows que eu entrava. Tinha o Paulinho, que era de Macaé, que é de Macaé, está morando lá, ele preparou alguns shows de bossa nova, a gente tocava em escolas aqui no estado do Rio, né? Aí ele montou uma banda e eu entrava no meio dos shows para tocar 5 ou 8 músicas só no violão, entendeu? Aí passei esse período fazendo alguns shows, Festival do Sana, em vários lugares a gente eu toquei. Então, eu agradeço muito ao S8, porque hoje eu tenho uma expressão musical e é devido à minha espiritualidade, né? E é o seguinte, o disco da S8 tem muito da espiritualidade, porque do jeito que eu não sabia nada,
E do jeito que a gente fez um trabalho fantástico, muita gente, Tony mesmo não sabia nada, ninguém sabia nada, só o Fred, que era um músico profissional, e o Hoff, que era um músico erudito, clássico, tocava violão clássico, né? Então, a fé veio muito nisso aí. Expressa uma fé. E o defeito que eu tinha, que muita gente tinha, a deficiência, passou a ser eficiência. Então, eu costumo dizer que o defeito com arte pode se tornar efeito. Né? Isso aí. Hernani, perguntaram aqui o Gilmar, estou vendo aqui que ele repetiu, parece que a pergunta, quem é aquela criança que canta naquele disco, no segundo disco? O homem que fez a Deus. Ah, é a Carla. Irmã da Magda, Carla. Tá. Essa que, de repente, você convidou ela. Né? Ah, tá. Beleza, o Gilmar está respondendo. Tem mais perguntas também aí. O Winston falou que recebeu uma vez um pedal que foi feito no S8, um pedal de volume. Pacheco devia ficar, né, nessas coisas. Aí eu lembrei. Fez compressor, fez distorcedor. Então, eu lembrei do violão que a gente fez, que gravou o disco Cantares todo, né? O violão durou um disco, depois ele se autodestruiu. A gente fez, não. Você fez o violão, né, Júnior? Você fez. Júnior fez o violão Ovation, sabe? Aquele violão com fibra de vidro atrás. Muito, ficou lindo o violão. E a gente gravou com o violão que o Júnior fez, cara. Aí, outra pergunta que falaram é com relação às letras do S8 no contexto atual. Eu acho que a gente teria muito problema, né, Hernani? Aquela vez que você cantou Você Precisa Renascer na Faculdade, por exemplo. Não sei se você se lembra. Não lembro, não. Acho que hoje em dia as nossas letras daquela época teriam muitos problemas hoje. Mas porque é a Bíblia, né? A Bíblia, as pessoas não aceitam, né? Elas querem ver na graça, né? Mas não querem a realidade do cristianismo como ele é, né? E não é fácil, não. O pessoal pensa que ser cristão é mole, mas não é não. Não pode ser politicamente correto. Naquela época, as letras hoje, muitas das nossas letras, né? Principalmente as que eu fiz, né? Tem um pouco de revolta, né? É uma letra meio... Imagina numa faculdade de letras. Faculdade de letras. Aquela da faculdade de letras cantando que Deus nega ao poeta que proclama a falsa libertação. Né? Umas letras politicamente incorretas para hoje. Algumas coisas. Sim. Também tinha o Janires, né? O Janires também era um cara que fazia, o Hernani conhece, o pessoal conhece também, fazia essas músicas. O Janires estava sempre em contato com a gente, eu no S8. Janires, para mim, em termos de letra, poesia na música, colocar letra e música, para mim, ele é o campeão. O cara realmente falava o que queria, rapaz, o que queria. É impressionante o Janires. Sou fãzão dele. Fã de carteirinha. Olha, a gente tem 27 pessoas. Eu acho que o pessoal não quer que a gente termine, não. Por mim, tudo bem. Já tem 1h03. Aí vocês que sabem. Vamos continuar até que horas? Com vocês. O Fred não falou nada, né? O Fred consegue... Pois rapaz. O Fred travou, né? Infelizmente. O Fred virou um monumento, né? Uma estátua ali, um monumento. Nós vemos a cara dele. Fala, sacode, Fred. Mas realmente a tecnologia tem esse problema, né? Maravilhosa, mas ela ainda não está totalmente desenvolvida para certas coisas. Eu estou botando aqui, agora, eu estou botando... Depois, se vocês quiserem falar alguma coisa nos comentários, que são muitas perguntas, então o Gerê me ajudou aqui também, eu não consigo... Vou botando, as pessoas vão falando, eu vou botando. Aí, às vezes, vocês não conseguem responder tudo, né? Mas a gente está tentando fazer o melhor, né? Dentro do possível, né? Estou botando aqui, mas é muita gente, rapaz, falando aqui. E eu estou tentando. Mas é isso aí. Então, vamos continuar, então. Vamos... Ih, rapaz, teve um cara que comprou o violão da gente aqui, o Ovation. Foi o Winston. Foi o Winston, né? Foi o Winston. Que coisa. Mas o Ovation, né?
Foi o Ovation mesmo que a gente Ele botou teve. aqui, eu vou repetir, é isso aqui, peraí. Esse foi o Ovation mesmo, né? A gente tinha foi o Ovation. Na verdade, foi a forma do nosso violão, né? Você fez a forma daquele violão. Foi. Vocês querem tocar alguma coisa? Ovation fake do Júnior. Tocar alguma coisa aí? Hernani, quer tocar alguma coisa? Rapaz, a sonoridade nesse muito site, ruim. Muito ruim, né? Não é de falar mesmo. O Hernani, dá atraso, né? Hernani, não sei se você lembra que Gerê era marceneiro e também luthier, né? Então era assim, a gente precisava de uma percussão, a gente ia na loja, não tinha dinheiro, ele olhava lá a percussão, examinava, aí fazia percussão. Chegava lá nesse 8, ia lá para as máquinas e fazia percussão. Você lembra, Júlio, aquela queixada infinita, né? Ele fez uma queixada. A queixada, você batia, ela... Nunca mais terminava o som, né? Era maneiro. Tempo muito bom. A gente ria muito. Hernani, não sei se você se lembra, mas esse foi até um momento que foi perigoso. Quando a gente estava construindo o estúdio, a gente não sabia como se fazia o vidro. E a gente achava que tinha vácuo no meio. E nós fomos colocar vácuo no meio dos 2 vidros do estúdio. E a gente está olhando assim, de repente o vidro vem na nossa cara, só que o outro vidro que salvou, né? A gente de um acidente ali. Aquilo lá foi horrível, uma explosão tremenda. Eles pegaram o motor de geladeira. O vidro ficou com as marquinhas todas, né? Ficou. O vidro era grosso, tinham 2 vidros. Eles selaram tudo por dentro. Pacheco botou um caninho de cobre entre os vidros, ligou o motor de geladeira e começou a fazer vácuo. A bomba, aí né? encostava o ouvido no vidro para ver se estava puxando. Rapaz, de repente o negócio explodiu. Um barulho. Eu estava do outro lado, onde o vidro ficou inteiro. Eu tenho a imagem do vidro vindo na minha cara, assim, ó. Só que foi uma coisa horrível. É porque ele puxou para dentro, bateu no outro vidro, né, cara? Uma explosão. Aquilo ali podia ter sido um acidente seríssimo. O Ronaldo está fazendo um pedido aqui, ó, falar um pouco dessa música, da letra, o que virá, né? Coisa até que a gente está vivendo hoje em dia com essa pandemia, né? Então, o que virá? O que vocês podem falar sobre isso? E sobre a letra, né? Ricardo aí. Eu fiz essa música aí depois de algum estudo sobre escatologia, baseado no sermão do sermão profético de Jesus, né? Então, é naquela esperança, né? Naquela expectativa de que um dia tudo se cumprirá, né? É basicamente isso, né? Essa música foi inspirada nesse sermão profético de Jesus, né? E algumas cartas de Paulo também, que falam sobre o momento do fim dos tempos, né? Quando Jesus voltará. É assim que termina a música, né? Jesus voltará, e que ele venha, né? Estamos precisando de novos céus e nova terra, tudo renovado, reformado, assim, restaurado, melhor dizendo. Mas eu estava lembrando, o Júnior falou do acontecimento do estúdio, Júnior. Eu me lembrei daquele incêndio, cara. Começou a pegar fogo o estúdio um certo dia, e não sei quem deu o sinal, e se movimentou todo mundo que já morava próximo ali, e nós apagamos com balde antes do bombeiro chegar, né? Foram vários baldes, se formou uma corrente humana, um passando balde por outro, uma das maiores emoções que eu já tive na vida. Eu me lembro que eu ficava no pé da escada para mandar alguém lá para cima, e alguns entravam jogando balde. Eu me lembro bem do Pacheco, eu acho que o Hernani também. Tolentino subindo lá em cima. Tolentino, né? Wilson Tolentino, né? Eu tenho por isso a gente passou, né? Eu tenho que confessar, eu só acordei depois que acabou o incêndio. Eu estava dormindo. Opa, não sabia. Eu também não lembro dessa coisa. Mas eu lembro da história, mas eu não participei ali.
Eu acho que foi de noite isso. Foi de noite. Foi de noite, por volta de 10 da noite. Mas sabe por que foi um incêndio? Porque na nossa falta de experiência, em vez de colocar lã de vidro, nós colocamos serragem em cima dos fios elétricos. Aí... Serragem é uma coisa boa acusticamente falando, só que pega muito fogo, né? Essa foi boa. Falaram aí, o Luizinho, estão falando, Janires é o cara da Banda Azul. Não, até que eu saiba é do Rebanhão. Mas foi da Banda Azul também. Ele é dos primórdios do Rebanhão, e depois do Rebanhão renovado, com Carlinhos Félix Não, mas a Banda Azul acho que foi antes do Rebanhão. Foi antes? Não, depois. Não, depois. Foi depois? Ah, foi depois. Ele fez Olha só, deixa eu explicar. Tinha um Rebanhão que era de São Paulo, que nós tínhamos uma fitinha. Isso. Esse Rebanhão não tem nada a ver com o Rebanhão, porque o Janires fez parte desse movimento lindo. Tinha Viver com Jesus, tinha vários sucessos antigos do Janires, tinha nessa banda de São Paulo. Entendeu? Aí, Janires, como ele era um nômade realmente, onde ele ficava um tempo e ia embora, ele largou essa banda de São Paulo, veio para o Rio, reuniu com o Pedrinho e fez o Rebanhão. Depois desse Rebanhão, ele foi para Belo Horizonte, aí fez a Banda Azul. Entendeu? Em Belo Horizonte. E depois desse Rebanhão do Rio. E diga de passagem, quando ele saiu do Rebanhão estava no auge do sucesso. Janires não se esquentava com nada de sucesso, de comércio, de nada. Quando ele morreu, acho que só tinha uma mochila e um violão. Entendeu? Ele não tinha apego nenhum a coisa material. Impressionante. A figura do Janires é um livro legal mesmo. Aí ele foi para lá e montou a Banda Azul, quando estava no auge do Rebanhão aqui do Rio. Que foi ele que montou, chamou todo mundo. A proposta do Rebanhão parece que mudou, né? Aí o Carlinhos liderou, né? Antigamente acho que era o Janires que era o líder. Ficou mais pop. Ficou mais pop. Ficou mais pop. Porque lá em São Paulo era uma música totalmente fora da curva. Era uma banda muito de garagem mesmo. Inclusive foi gravada na garagem essa fitinha, né? Eu queria fazer uma observação com esse troço do incêndio do estúdio. Com esse negócio de estúdio, eu comecei a estudar acústica desde aquela época. Aí, para fazer o estúdio S8, tudo, e entrando em contato com o Maíta, aí fizemos um estúdio que deu para a gente gravar os discos. Né? Foi até esse incidente, Hoje, depois que com 52 anos de idade, eu parei com esse negócio de estúdio. Porque acabou esse negócio de estúdio de aluguel, né? Cada um tem computador, grava, né? Então, o estúdio de aluguel, eu tinha um estúdio de aluguel que morreu. Então, como já antes da sua trabalhava com arquitetura, voltei a fazer projeto e passei esse período todo estudando acústica e fazendo projetos de estúdio. Hoje eu vivo de projetos de estúdio, de igreja, parte acústica toda, de pequenos estúdios para vários músicos e grandes estúdios também, né? E várias universidades, Estácio, BMEC, já fiz projetos. Hoje eu vivo disso, meu sustento é arquitetura e acústica. Devo isso ao S8, cara. Olha só a minha vida toda, como é que deve isso ao S8. Né? Eu também sou assim, minha profissão atual é em função do S8, entendeu? Eu também. Então, maravilha. É muito bom, muito bom. Os frutos realmente foram muito grandes. Eu também tenho influência, e até assim, eu estou começando a ter aula de teclado. Quando eu era mais jovem, eu toquei violão e tal. Só que o meu professor queria que eu tocasse Maria Bethânia. Aí eu abandonei abandonei e falei, eu gostava de rock, era jovem ainda. Fred está comentando no chat, tá? Só para vocês saberem. Ele está fazendo comentário no chat. Aqui. Obrigado, eu vou ver aqui. Infelizmente, a gente não conseguiu. Eu não sei se ele viu se o problema, se ele tiver no computador, se é o navegador dele. Ele tem que entrar pelo Chrome, não pode tentar o navegador como o Safari. O outro o dele é Mac. O dele é Mac. Macintosh. Então, esse é o problema. O Safari é da Mac. Da Mac, eu acho. Acho que é.
Então, o Safari não dá para entrar. O Safari aqui é utilizado pelo Mac. Então, Tem que ser o Chrome. Ele tem que entrar pelo Chrome, se ele tiver Firefox, Internet Explorer, alguma coisa assim. Sabe? Porque a gente quer, pelo menos o pessoal quer ouvir ele falar alguma coisa, né? Seria legal a gente ouvir ele falando, né? E até a gente até pediu para ele tocar alguma coisa. Né? Safari é horrível. O Luiz Eduardo está perguntando quem deu a ideia de que precisava tirar o ar para bloquear o som. Luiz Eduardo, nós éramos muito criativos. A gente tinha ideias também. A gente achava que era assim, né? Porque no vácuo, o som não se propaga no vácuo. A partir dessa teoria, e tem algumas salas de isolamento que tem vácuo, mas isso é uma coisa feita por uma empresa. Sim, especializada. Um material tremendo, né? Tem que calcular quanto você vai tirar de ar, porque é o peso... Não, e o quanto o material pode, né, ser... Então, a gente dobrado. leu sobre isso. Na verdade, eu li sobre isso também, e o vácuo realmente ia ficar um isolamento total, cara. Não ia passar som por ali, mas só que tem que criar um sistema muito caro. Não é motor de geladeira para tirar vácuo. Nós fizemos com motor de geladeira, puxando ar, doideira. Maluquice total. O Fred voltou aí, mas tá vendo? Ele cai. Não consegue. A gente vê a carinha dele e dá saudade de ouvir a voz. Né? Rosa é sua esposa, o Rof? Rosa Márcia Figueiredo, não? Sim, sim. Tá. A Márcia aí para o pessoal das antigas, VS8, os dinossauros aí. Abraço, Mar. Irmã da Ada, da Mábia, da Mara Ruth. É isso aí. Saudosa Márcia, grande filha do abraço, Pastor Leandro. Pastor Leandro Muita vivo saudade. ainda, 89 anos, aí vai para 90. Caramba! Eu fui batizado por ele, né? Com 11 anos de idade, nas águas. Olha. Que coisa. Eu também fui batizado pelo pastor Leandro. Grande amigo. Vamos falar para ele na próxima chamada com ele sobre Grande isso. coração aquele homem, cara. Muito Está em gente Palmas, boa. no Tocantins, ainda trabalhando lá, nas igrejas. Acredite se quiser. Que legal. Bom, Vai para 90 anos. Agora entrou. Aí, ele falou aqui, né? Fred. Aqui, deixa eu ver se eu... não consigo. Só Agora consegue aqui aumentou. entrar. Aqui deu um negócio aqui na tela, aumentou aqui a tela, mas vamos em frente. Esse Gilmar passou bastante. Faz uma live com ele depois. Boa ideia. Boa ideia. Ó, ele falou aqui, ó. Né? E eu vou botando aqui. Elisa Gilmar... Fonte, quem é? Elisa é nossa irmã. Irmã de vocês? Essa música que ela fala aí é do Ricardo e do irmão Luiz dele também, eu não sei. Aqueles dois que chegaram por esse momento aí dessa gravação mesmo, naquela época, né? Luiz e Ricardo. Eu encontrei um grande amigo. Ricardo. E essa música é cantada Brasil afora, aí nas igrejas, como se tivesse dono, se fosse do Rebanhão, mas foi do Ricardo e do Luiz, né? Sim. Essa música. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. É isso aí. Eles eram do grupo que eu participava de hippies, né? Nós acampávamos por aí pelo estado do Rio, nós éramos hippies. E eu fui para a S8, depois de um tempo eles apareceram na S8. O Ricardo morreu, faleceu. O Luiz está vivo. Continua, mas o Ricardo já apareceu. Grandes músicos. O Luiz pegava o violão, tinham várias músicas que ele fazia, músicas lindas. Ele pegava assim um lá, tirava e botava. Fazia
um swing no violão, e compunha várias músicas assim, com mi, o ré soltando e batendo, e o lá. 3 acordes, que ele fez cada música linda, né? Só música viajante de LSD, tá entendendo? Ficava doidão de LSD, pensava umas letras. Aí depois ele apareceu e se converteu também, os dois. O Luiz hoje Luiz, ele está na igreja mesmo, um tempão, ele e a esposa dele casou e tudo, mas o Luiz ficou um tempo assim, totalmente fora do ar, por causa de muito LSD. Mas voltou, está normal, entendeu? Mas ele ficou bem assim, fora do ar total mesmo. Bem esquizo mesmo. Aí voltou, hoje já está décadas firme na igreja lá, tudo. Agora o Ricardo, ele faleceu. Gente muito boa, maravilhoso. O Gilmar falou que, perguntando, Janires era uma versão brazuca do Keith Green, confirma? Eu acho até que poderia se comparar, só que o Keith Green tinha um ministério, né? Então ele era um pouco mais parado no lugar. O Janires era itinerante, né? Era um Keith Green itinerante. Eu acho que Keith Green é o ícone da música cristã. Eu acho que Keith Green é o Jimi Hendrix aí da guitarra. Eu acho que Keith Green é o cara, ele era showman, ele pregava, ele tocava. Ele já faleceu, o Keith Green? Sim, foi um acidente de avião há muito tempo. Caramba, não sabia não. Que coisa. Caramba, também não sabia não. Não, aquele que a gente conheceu do Keith Green, quando a gente conheceu ele, logo um pouquinho depois ele morreu. Caramba. Quando o ministério dele começou a decolar, né? Ele morreu na década de 80 ainda. Foi o avião. 86, por aí. Ele realmente, o cara tinha um talento extraordinário, né? Tem um Phil King também, né? Você falou em guitarra, o Keith Green era no teclado. O grande da guitarra é o Keith Green, para mim, até hoje, o melhor guitarrista que eu já ouvi, né? Até hoje eu acompanho o trabalho dele, é um fantástico. Né? Qual que você está falando? O Phil King. Né? Que você falou aí, né? Phil King é espetacular. Sim. E não tem um dedo, parece, né? Não tem um dedo, não. Phil King não era violão, não? Não tem o dedo médio. É violão. Ele toca guitarra e violão. Ele é um. Violão. Ele grava com essas técnicas aí que o Hernani falou, né? De um pedalzão e colocar o acompanhamento e tocando em cima. Ele faz trabalhos sozinhos. E a voz dele tem a voz típica que lembra muito o Paul McCartney. A pessoa ouve e pensa que está ouvindo o Paul McCartney. Caramba. É verdade. Não, o cara é muito bom. Toca muito. Realmente. Fera mesmo. Bom, galera, então, assim, queria que vocês dessem, então, o último recado aí. Se vocês quiserem continuar, a gente continua. Aí depende de vocês. Ou então a gente encerrar com um último recado aí de vocês. É com vocês. O que vocês acham? Vamos continuar o papo. O pessoal aqui está animado, que tem gente aqui, muita gente aqui na internet. Aqui. E eu estou tentando aqui botar todos os recados. Eu aqui até aumentei aqui a tela. Eu não quero nem mexer, porque senão eu posso me perder aqui. Então, vou deixar assim mesmo. Mas, assim, e vocês que sabem, vamos continuar ou dar uma parada aí para o café? Com vocês. Acho que todo mundo quer continuar, porque o pessoal não desanimou. Mas para isso a gente teria que ter assim, alguma coisa, ou perguntas, algumas coisas que a gente possa estar falando, porque assim, o que a gente tinha que falar basicamente já foi dito, né? A não ser que alguém tenha algum momento assim de querer saber alguma coisa específica, né? O que poderia falar um pouquinho seria a questão das letras, que a gente falou bem pouquinho, que as letras no contexto atual, elas realmente é aquilo que o Hernani falou, né? Não pode ter temor humano, né? Para falar da Bíblia, a gente tem
tem que falar o que é. O evangelho, ele é muito claro, né? O pessoal quer vender um Jesus bonzinho, quer vender um evangelho da graça que é infinita e você pode fazer qualquer coisa que não tem, vai ser perdoado no dia seguinte. E não é que essas coisas não sejam verdade, só que as pessoas se esquecem que, ao mesmo tempo que tem a graça, tem a justiça, tem o juízo, né? Tem a parte que é difícil de ser cristão, né? É você conseguir o negar-se a si mesmo. E as letras daquela época, a gente nunca deixou escondido isso das pessoas. Hoje a gente vê letras que você canta, você, né, não te leva para lugar nenhum, é aquela coisa assim que fala só de uma coisa, né, boa, não tem mais a confrontação, né, que naquela época existia. A gente saía naqueles caminhões, eu me lembro, o pessoal desligava a energia, porque eles ficavam incomodados com a veemência da palavra. Os caras ali, às vezes, num bar, bebendo, e chegava gente com, né, falando que se não crer, né, no Senhor Jesus, não vai ser salvo. Entendeu? Isso a gente falava. Aquelas letras, hoje em dia, talvez fosse muito criticada, a gente sofreria muita perseguição. Né? Vai para o Beleléu, como dizem os Janires. Né? Vai para o Beleléu. Mas, então, essa parte das letras realmente... Eu sinto falta hoje, nas músicas de hoje, mais Bíblia. Né? O pessoal dá muita poesia e pouca Bíblia. Ô Gerê, dentro disso que você está falando, uma coisa assim que eu reparo, eu bem assim, convivendo com as pessoas, assim, você vai vendo assim que essa geração mais nova, que tá com internet, tem tudo na mão, coisa e tal, e é dentro dessa coisa da assertividade, do politicamente correto, daquela geração Nutella, coisa e tal, parece que não existe o caminho estreito, sabe? A impressão que dá é que o caminho estreito foi extinto e o caminho que dá é o normal. Então é normal você, sabe, viver uma vida bacana, pá, legal, e esquece da cruz, do morrer, de negar a si mesmo, entendeu? Que é a parte que você fala, que é a parte difícil do evangelho, entendeu? Eu fico assim, às vezes eu falo, caramba, eu não sei eu não sei para onde caminha essa geração, cara, porque realmente parece que está tudo sempre muito bem, maravilhoso, sempre tem uma coisa para fazer. As coisas mais importantes, as coisas de Deus, são sempre deixadas depois de tudo, cara. Sabe? Aí sobrou um tempinho, aí, pô, beleza, aí eu posso botar aqui. Mas a prioridade tudo vem antes, sabe? Tudo vem antes. Por último, sobrou um tempinho, aí beleza, esse tempinho vai para Deus. É o que eu acho, que eu tenho observado, entendeu? O Davi Barreto, ele perguntou, a questão da abertura política no Brasil teve influência nas letras de vocês? Eu não sei se teve influência, mas eu sei que as reuniões de oração tiveram influência na política do Brasil. Com certeza. A gente teve muitas experiências assim, de Deus influenciando na política do Brasil e coisas que Deus falava nas reuniões de oração que a gente tinha. Era muito sério. Coisas que eles mostravam nitidamente, né, Jeremias? Mas eu acho que tinha, assim, as letras de Hernani tinha, né, bastante coisa voltada para essa questão política e social, né? Eu não sei. Eu queria comentar, assim, complementar também o que o Gerê já falou, a questão das letras, né, bem diretas, assim, sobre a salvação ou a condenação, né? Jesus veio nos salvar, porque condenados já estão todos, né? Então, nossa música tinha muito isso de mostrar que havia... Mas também é interessante que a gente musicava muitos salmos, muitos trechos da palavra de Deus, até o Winston aí falou que por influência ou alguma coisa relacionada ao que foi feito no S8, ele passou a compor músicas assim também, né? Pegar
o trecho da Bíblia lá que você acha que deve ser comunicado ou deve ser a base para um louvor e adoração e utilizá-lo, né? Ao invés de querer, com as nossas palavras apenas, declarar nossa fé, né? Então, são fantásticos os salmos, que nem foram gravados também, né? Quem tiver com o intuito aí de novas gravações, não é o meu caso por aqui, mas tem salmos fantásticos, né? O próprio Hernani tem salmo musicado, assim, então são coisas assim muito legais, porque é a palavra de Deus cantada, né? Então, isso aí, falta hoje, né? Os vencedores já faziam também, mas nós fazemos muito, né? O Gilmar falou assim: explanem algo sobre o termo repetido em suas canções, escravos do erro. Escravos do erro, a gente está vivendo isso, né? Hoje em dia, as pessoas são escravas do erro. O caminho, a geração que a gente vive hoje, nos últimos 30 anos, quer dizer, ou seja, um adulto hoje de 30 anos e nossos adolescentes, nossas crianças só conhecem um lado, né? Um lado do governo, não conhece o outro lado. E você acaba sendo escravizado por isso. O que as pessoas dizem, o que a mídia fala, isso aí acaba você acreditando muitas vezes em mentiras. Isso te torna escravo de uma mentira, escravo de um erro. Eu penso assim, né? Eu não sei de quem compôs essa. Quem foi? Hernani, né? Ele fala assim no final da música. As músicas que tinha, não era um cunho político, não, era um cunho cultural, contra a cultura. Sim. Porque eu fui hippie, então eu era excessivamente crítico contra a sociedade industrial, porque o hippismo era isso. Era o susto da bomba atômica conscientizado, né? O susto de Hiroshima, Nagasaki, conscientizado. O mundo pode acabar. Então, eu vivi a minha juventude, parte da minha juventude, então eu me tornei um cara excessivamente crítico, a ponto de eu ir para o centro de Niterói, ficava vendo as pessoas saírem das barcas e rindo da cara delas. Tá todo mundo, isso tudo é gado. O cara trabalha, come, bebe, morre. Ninguém pensa na vida. Eu vivia nesse ambiente de crítica extrema, crítica mesmo. Eu era um cara radical na contracultura. E eu levei isso para as letras, depois que eu me converti, levei essa parte da contracultura, porque Jesus também tinha um lado de contracultura, né? Jesus viveu fora da curva, totalmente fora, em muitos pontos. Então, aquilo que no Evangelho me permitia extravasar uma vivência que eu tive, que era do hipismo, da contracultura, né? E o S8 tinha muito de contracultura, porque não era só eu, muita gente se converteu, também levou essa bagagem de crítica à sociedade industrial, né? Então, por isso que as minhas letras têm isso. Não tinha cunho diretamente político, não falava nada de partidos, de ideologias políticas, mas era de guerra cultural, que hoje é muito comum a guerra cultural, né? Nós estamos vivendo uma época de guerra de narrativas, né? As narrativas de hoje são mais importantes do que a realidade, né? As pessoas acreditam nas narrativas e vivem ali aprisionadas dessas narrativas, né? Costumo dizer que hoje, eu convivo com muita gente hoje que está ideologizada, é uma doença. A ideologia parece que está acima de tudo, acima das relações humanas, as pessoas rompem com as outras porque creem numa ideologia de direita ou de esquerda, sei lá o quê. As pessoas ficam brigando por essas ideologias como se essas ideologias trouxessem alguma solução mágica de consertar a sociedade, né? O cara de extrema-direita também pensa isso, de extrema-esquerda também pensa, né? Etc. Os liberais também pensam, etc. Tal. Mas o que eu vejo, que eu sempre prego às vezes eu falo na internet, eu não falo de política na internet, comecei a falar algumas coisinhas e vi que não tinha substância, ficava uma briguinha de muito rasa, sabe? Muito rasas. Né? Então, alguém me pergunta, qual é a tua ideologia? A minha ideologia política é que desde 16 anos de idade eu leio jornal. Tanto é que o Jeremias, meu pastor, ele era de direita, eu era de esquerda. Eu era MDB, ele era Arena.
E isso não atrapalhou em nada a nossa relação. É uma postura política de coisa. Hoje em dia, se você me perguntar o que eu sou o resultado de tudo que eu analisei, li até de filosofia, de ideologia, tudo que eu analisei. O que é bom de um lado eu seguro, o que é bom do outro eu seguro. Eu não estou em nenhuma caixinha, graças a Deus. Sabe? Graças a Deus eu não pertenço a nenhuma caixinha, eu falo isso com honra. Né? Caixinha de esquerda, caixinha de direita, para mim não representam nada. A minha postura política é o resultado de toda a minha história, todas as minhas leituras e todo o meu raciocínio. Então, se você raciocina, lê e busca, você não pode ser encaixado numa caixinha, porque a caixinha tem que repetir aquelas frases no grupo inteiro. Entendeu? Até frases que você não concorda, você tem que falar, porque, né? Fulano é uma listinha de coisas para você ser daquela caixinha de esquerda ou daquela caixinha de direita, outra listinha de coisas, ou de outra ideologia. Então, graças a Deus, uma das independências que o Espírito Santo me deu foi a independência de ter uma postura não totalmente autêntica, porque a gente não sabe o que é autêntico e o que não é, a gente é influenciado por muita coisa, mas de busca da autenticidade, de busca do pensamento independente. Isso eu aprendi também com o hipismo, que o hipismo foi uma rebeldia do pensar comum, né? Tem que pensar diferente, realmente, vamos buscar. Então, hoje eu agradeço a Deus e a vivência que eu tive na S8, porque a S8 era contra a cultura pra caramba. A gente tinha muita contracultura, a gente vivia numa comunidade mais ou menos fechada e tinha uma crítica social muito grande com relação a isso que está sendo falado aí. A gente quer pecado, o que é isso? A gente assumia uma postura ideológica. Fomos até radicais, eu, particularmente, para assumir a minha postura, ia ter muito radical em muitas coisas. Mas para você aprender alguma coisa, tem que ser radical, até que você chegue ao equilíbrio. Né? E nós... Então, graças a Deus, hoje, eu tenho uma postura livre dessas caixinhas todas que estão aí, que eu vejo, cara, cada coisa, pessoas que eu amo, pessoas vão no Facebook e cancelam a outra, porque a outra não vai votar num cara, e a outra o cara cancela a outra. Está entendendo? Rompe uma amizade, pessoas que foram criadas, cara, no mesmo lugar, que tem uma amizade de 20 anos jogando fora por causa de personagens heróicos da nossa história atual. É ridículo. A Adneia, ela falou, as letras da comunidade S8 escritas naquela época são totalmente pertinentes aos dias de hoje. É porque, Adneia, eram baseadas na Bíblia, e a Bíblia, mais atual do que a Bíblia, né? Totalmente para os dias de hoje, a Bíblia. Eu tô a lembrar aqui, como dizem em Portugal, sobre a forma forte com que a gente comunicava, né? A música Você Precisa Renascer diz assim: você precisa renascer enquanto os céus não se rasgam, enquanto Cristo não volta, enquanto o juízo não chega e encontre suas unhas com sangue. Você precisa renascer. Só para a gente ter ideia da nossa manifestação sobre essa questão de que há necessidade de um renascimento e que as coisas são sérias, né? Então, não se medir as palavras para ser politicamente correto, né? Então, naquele tempo, as coisas estavam sendo ditas assim, né? Então, e tendo a certeza... Bom. E é interessante, gente, vocês já devem ter tido essa experiência também, quando você conversa com alguém e fala, sabe aquela música que vocês gravaram, tá? Aquilo ali, olha, foi um marco na minha vida. A partir dali, Deus começou a mudar a minha vida, eu comecei a me aperceber da necessidade, né, de me voltar para Deus. Então, isso aí não tem preço, né? Não é um Mastercard, não, mas não tem preço. O Rolf, você falou, né, dessa pregação da letra, da volta de Jesus, que, de certa forma, está falando, né, quando os céus se romperem. O que acontece? Eu tenho visto, cara, muita gente com esperança aqui na Terra, lutando nessa coisa política, mas com esperança de mudança. Gente, nunca vai haver mudança,
Porque quando houver paz, haverá repentina destruição. Ou seja, não adianta a gente querer lutar contra uma coisa que vai acontecer. A gente pode orar, pode ter algum tipo de esperança, mas a nossa esperança real é a vinda de Jesus. Eu fico imaginando, gente, olha só, na época de Jesus, quando ele estava preso, se a gente estivesse lá, o que a gente estaria fazendo? Orando, poxa, Jesus tem que ser solto, não aceito, Senhor, não aceito. A gente estaria orando contra a vontade de Deus, contra uma coisa que estaria sendo determinada para ser feita. Tanto é que Pedro falou que ele era Cristo, Filho do Deus vivo, foi elogiado, e depois Jesus expulsou Satanás dele porque ele falou que ia salvar Jesus, não ia deixar nada acontecer. Então a gente precisa tomar cuidado, né, Hernani? A gente precisa tomar cuidado para a gente não estar lutando contra Deus, cara. Aparentemente, a gente está numa busca de uma coisa terrena, esquecendo do nosso foco, do nosso alvo, né, do nosso objetivo. Foi tudo que a gente pregou nessas músicas todas. Então... eu vejo da seguinte maneira: a gente precisa ter um equilíbrio, né, entre o que é o cidadão celestial, né, aquele Sim. que vive para o reino de Deus, e o que é o cidadão do país, da cidade onde você está, né? Você busca aquelas coisas que ajudem a sua comunidade local, mas você sabe que ali não é o fim. O fim é muito mais acima disso, né? Sim, com certeza. Então, é isso que você está falando. Então, quando as pessoas priorizam, não equilibram, priorizam a luta aqui na Terra, né, por melhorar como as se coisas, só existisse terra, né? só existisse esse que é o terra, problema. E o tempo parasse, né? O tempo continua. Desde a eternidade, Deus definiu como nós iríamos, do que nós iríamos experimentar, né? E ainda bem que nossos olhos foram abertos. Olha o Paulo Renato aí, ó, grande compositor também, né? Cada manhã. Comentário dele. O Gênesis também, né? O Winston parabenizou todos nós, que somos uns velhinhos muito simpáticos. vindo de um outro velhinho, né? Muito bem recebido. Muito bom, muito bom. Queria uma barba dessa para mim, viu, Winston? Caramba, o Winston parece um profeta mesmo, daqueles raiz, né? Mesmo. Que bonito, rapaz. A foto que ele botou aí. Parecendo Abraão. Esse aqui, né? Aí, quero parabenizar vocês que se tornaram os velhinhos muito simpáticos. Gente, o Paulo, rapidinho, o Paulo falou aqui também sobre o S8, Paulo Renato. O S8 cantava aquilo que ele vivia. Isso é muito importante. Na verdade, tinha muita vida na música, muita testificação de Deus, porque a gente vivia aquilo que cantava. Jesus querido, que o Hernani compôs, fala muito disso, né? Dessa convivência nossa, né? Muito gente, bom. Ele que nos trouxe para os seus filhos, e nós oramos juntos, cantamos juntos, algo assim, choramos juntos e sorrimos juntos. Isso. Gente, eu queria finalizar aí com vocês dando assim uma palavra final, assim, porque muita gente já saiu, né? E a gente pode fazer um dia, voltar a fazer uma outra, e vamos colocar o Fred junto com a gente, né? E, assim, eu queria agradecer muito a vocês aí pela oportunidade, pela honra de estar com vocês. Foi, assim, um sonho mesmo, né? Uma coisa assim que eu nem poderia esperar que um dia, pela internet, eu ia poder conversar com vocês, né? Então, assim, isso é muito legal, né? Isso é a coisa legal da internet, né? E é isso aí. Eu estou na batalha aí, estou fazendo essas lives aí. Vou fazer uma agora dia 19 de fevereiro com uma banda da Garotada Nova, Galeria de Raízes, Argentina, uma banda cristã. Como se, de repente, assim, uma S8 mais não sei S8, mas uma banda assim moderna, assim, da Argentina.
porque a Argentina tem, nossos irmãos argentinos, tem muita coisa legal, tem muito som legal. Olha, eu sempre aconselho as pessoas, quando você for falar com argentino, não fala sobre futebol, fala sobre música. O cara Melhor. fica amigo, entendeu? Fala sobre música. E o som deles, cara, é melhor do que o nosso em termos de progressivo. Os caras têm muita influência da Europa. Os caras são legais, cara. Não vai nessa achar que argentino é chato. Não vai nessa, não, cara. Fala sobre música com eles, que é um conselho que eu dou, que a coisa muda. E eles gostam de brasileiro. Eu escuto muita gente falar que os argentinos gostam de brasileiro. E vai ser uma novidade para mim, que eu vou fazer, e vai ser em espanhol. Eu não falo espanhol, mas a mulher do rapaz lá fala português. Então vai ser dia 19 de fevereiro. E também pedir a vocês para entrar lá no canal e me adicionar, né? Adicionar o canal, tem uma coisa assim que eu não... E é isso, negócio de sininho também. E isso aí ajuda, né, para divulgar o trabalho da S8 e de outras bandas também, né? S8 eu sempre vou divulgar pelo mundo afora, né? Mas eu gosto de sempre colocar isso, bandas cristãs legais, né? Tem uma banda também alemã chamada Eden. Estou tentando falar com o cara, estou tentando arrumar um tradutor para falar alemão e traduzir. Ele falou que topa. Agora estou vendo se eu consigo um alemão aí para falar, uma banda progressiva aí chamada Eden. Foi o Márcio Ferreira que me mandou, lá da S8, que me mandou uma gravação dessa banda e eu também não conhecia. Mas é isso. Então, eu queria deixar a palavra final com vocês e agradeço muito aí pela oportunidade. Muito obrigado, irmãos. Jesus abençoe vocês. Eu vou, então, dar a primeira. Quero dizer que é um prazer ter reencontrado vocês, meus grandes amigos de bons tempos, boas lembranças. Um grande abraço aí. Valeu mesmo. Eu também. Mandar um abraço aí. Luizinho, valeu aí por ter reunido a galera. Hernani, de vez em quando a gente se fala. Rof, quase só pelo Face, né, Rof? Mas é isso aí, prazerzão revê-lo, cara, muito bom. Fred, de vez em quando tô com ele lá na igreja, abração. Gerê, meu irmão, a gente já se fala aqui pelo grupo do WhatsApp, né, praticamente. Abraço também. Ao Winston, o Paulo, Renato, o pessoal todo que participou aí, as irmãs, Luiz Eduardo, Elisa, Ellen, pessoal que apareceu aí, o Ronaldo, psicólogo também. Márcia. Quem? A Rosa Márcia. Abraço, então, gente. Fiquem com Deus. Tá, então eu me despeço aqui com vocês também. Primeiro, agradecer o carinho aí do pessoal todo que apareceu na live aí, no chat, tá? Recebam, assim, meu agradecimento mesmo e a felicidade de revê-los, ainda que só pelo chat, né? E, Luizinho, você, porque reuniu esse pessoal aí, eu há muito tempo não vejo pessoalmente a eles, né? Meus ex-colegas de grupo, de banda, mas também irmãos e amigos muito queridos. Eu sou meio que peregrino, né? Eu saí do Rio de Janeiro, fui para Belém do Pará, depois fui para Campinas, fiquei um ano nos Estados Unidos, voltei, e agora estou morando em Portugal. Então, fica o convite aí. Ó. Se quiserem levar um som, cá estou. e apareça, vai ser uma alegria, não só para um som, mas para um papo aí, né? Comer uma comida portuguesa, regada a um bom vinho português, e graças a Deus por isso. Está faltando um aplicativo, né? Que dê para todo mundo tocar junto. Está faltando. Está faltando. Pede para o Gerê, professor Pardal, junta ele com o Pacheco e resolve essa questão aí. Imagina que beleza. A questão já é de outra banda, é a banda da internet que está curta ainda para isso. É verdade. Gente, eu vou ter que sair, que chegou uma pessoa aqui. Vou ter que ir. Um abraço aí para todos. Valeu. Tchau. Bom, gente, um grande abraço também para todos aí. Muito bom ver o Rof, que ouvir a voz, principalmente, né? Do Rof, que há muito tempo que não vejo. O Júnior também tem um tempo, mas não tem muito tempo. Então, estou sempre vendo. Passam uns meses e quando se encontra.
E o Luizinho também, um grande abraço, sucesso aí nessas lives que você está fazendo. E o Fred, que, poxa, deu uma saudade, mas pode fazer uma live só com o Fred. Valeu, Fred! A história do Fred é fantástica. Pode fazer uma live com ele desde a época que ele era músico, tocava com o Alceu Valença, tocava com o Sérgio Ricardo, que era um cara que fazia trilha sonora de cinema. O Fred fez trilha sonora de cinema. Tudo. Tem uma história linda, o Fred. Então, um grande abraço a todos. Chama o Fred com a live. Tá, não, vamos fazer, vamos tentar botar ele também de novo. Vamos fazer uma segunda, né? E a gente tenta colocar ele. Não, mas o que o Ternani está falando é que o Fred dá uma live só com ele. Ah, tá bom. Tem história. Tempo, né? O convite está feito aqui agora. Fred é pianista, ele toca com as 2 mãos com 5 dedos. Dá para. Valeu, Fred! Falou, gente. Obrigado aí por tudo. Deus Um abraço. abençoe. Um abraço, queridos. Valeu. Tchau, um abraço.